24 de agosto de 1954. O Brasil inteiro recebe atônito a notícia do suicídio do seu presidente. Getúlio Vargas havia dado um tiro no coração em seu quarto, no Palácio do Catete, então, na época, sede do governo, no Rio de Janeiro. É esse fato, né, que é um fato surpreendente e é para contar um pouco os bastidores desses dias conturbados do mês de agosto daquele ano, que antecederam, né, o suicídio, que o escritor Rubem Fonseca escreveu seu romance mais conhecido e aquele talvez que eu mais goste, chamado Agosto, né? Então agosto é o mês do suicídio, por isso leva aqui o nome. Não vou me esquecer que agora em 2025, quando eu estou gravando esse vídeo, comemoramos o centenário de Rubem Fonseca. Então começamos a falar, já temos um vídeo, esse vai ser o segundo, e eu pretendo fazer outras obras do Rubem Fonseca ao longo de 2025, resgatando o Rubem Fonseca. Agosto é ao mesmo tempo, então, um romance histórico e um romance policial normal, de ficção. O escritor mineiro, ele vai se utilizar de tantos fatos reais, fatos verídicos, que muitas vezes nós, leitores, ficamos em dúvida do que foi real, que ele está ali contando, e do que é ficção. O governo do Getúlio Vargas, antes do suicídio, ele já estava em crise, mas tudo se agravou com um atentado que realmente aconteceu, um atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, no comecinho de agosto, no dia 5. No atentado, que ficaria conhecido como o atentado da Rua Toneleiros, porque foi ali naquela rua, o Lacerda, que fazia uma oposição ferrenha a Vargas, ele era o alvo, mas quem morreu foi o major da aeronáutica, Rubem Vaz, que estava junto com o jornalista. Então deu tudo errado esse atentado. Por ser um militar, o atentado fez com que grande parte das Forças Armadas naquele momento, né, se voltasse contra Vargas, já que se acreditou na época, nunca foi provado, mas se acreditou bastante na época, que o atentado havia sido planejado pelo filho do Vargas e pelo chefe de segurança do Getúlio Vargas, chamado Gregório Fortunato, que vai ser um personagem bastante interessante e que vai ter uma forte influência no governo o Vargas. Esse chefe da segurança vai ficar conhecido como Anjo Negro. Eu até sinto que Agosto não foca tanto nesse personagem, que é muito bom. O Rubem Fonseca aproveita então toda essa trama real e desenvolve seu romance. Então você vai ter ao mesmo lado personagens reais que realmente existiram, mas, entretanto, o escritor, como em qualquer romance policial, precisava de alguém que fosse um investigador. E ele cria o personagem chamado Capitão Alberto Matos, que ao investigar um crime qualquer, tá? Ele descobre a ligação desse crime que ele estava investigando com o atentado da Rua Toneleiros. Então o escritor faz esse link, ele pega um fato ficcional e mistura com o real. A investigação, então, o leva a descobrir uma rede de corrupção, intrigas políticas, ali bem próxima ao presidente. E o escritor vai desvendando aos poucos para nós, leitores, essa rede, né? Essa rede de intrigas políticas mesmo, né?
Vamos relembrar que Rubem Fonseca foi policial, né, antes de ser escritor, e ele conhecia profundamente, então, os bastidores das investigações policiais. Usando de muita ironia e sarcasmo, ele vai fazer a crítica à corrupção da polícia e do governo. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai criar então seu personagem principal, o investigador. É um investigador honesto, que destoa completamente dos seus companheiros policiais. Os outros personagens, né, investigadores criados por Fonseca, eles têm uma característica comum: eles parecem sempre ser estranhos transitando em vários mundos, como se eles fossem observadores. Então eles conseguem fazer a crítica ao submundo, né? Ladrões, prostitutas, matadores, à classe média, à classe alta carioca e também ao próprio governo. São personagens muito ricos e muito complexos. Eu gosto especialmente de um trecho do livro que mostra a diferença do Matos para os seus colegas e que é dito e pensado ali pelo um assistente do Matos chamado Rosalvo. Abre aspas. Estava certo de que Matos não regulava bem. As caretas que fazia, a greve maluca que tentara promover, aquela coisa de sair desarmado nas diligências e, principalmente, a mania de não levar grana do bicho. Porra, o cara andava de lotação, nem automóvel tinha e desprezava o levado dos banqueiros. Era preciso tomar cuidado com o homem. Fecha aspas. Gente, vejam que interessante, porque o estranho naquele mundo é justamente quem é honesto. É justamente com que os outros precisam tomar cuidado, porque ele não era subornado pelos bicheiros. Todos os policiais eram subornados pelos bicheiros para fazer vista grossa e não ver os crimes ali cometidos, e mesmo o Matos sendo pobre e levando uma vida humilde. Então, para os outros policiais, isto não era normal. E claro que aí está um retrato do Brasil e de muitos brasileiros, que a corrupção é entranhada, né, na sociedade. Ela é tão normalizada, essa corrupção no Brasil, que a honestidade é que chama a atenção e não o contrário. Então, a gente está muito acostumado a falar: tudo quanto é político é corrupto. É porque a gente vota em político corrupto, né? Precisamos parar com isso. Matos, ele era tão rigoroso que ele tinha uma úlcera que doía o tempo todo e o fazia estar o tempo todo tomando remédio para dor. Mesmo assim, ele continuava trabalhando muito, ele se mantinha incorruptível, ele denunciava os maus tratos que eram dados aos presos em celas superlotadas, coisa que a maioria dos policiais não dava a mínima se havia alguma condição mínima de humanidade para os presos. E, estranhamente, o Matos, o investigador, ele tinha consciência de que as suas ações isoladas não modificavam o mundo, que continuava praticando crimes, mas ele não se importava, pois ele acreditava que cada um tem de fazer o que é certo em qualquer contexto. E, gente, isso para mim é uma grande lição. Se cada um, não se importando se vai fazer papel de tolo num país da corrupção, fizer o certo, essa sociedade um dia vai mudar. Além de muitos fatos, os locais onde a história se desenrola também eram reais e nos permite, então, conhecer um pouco mais
da cidade do Rio de Janeiro na década de 50, então quando o romance se passa, né? Quando tem o suicídio do Getúlio. Eu creio que Agosto é uma aula de como se escrever um romance ficcional com base em fatos históricos, e pelo menos para mim, quando você for ler, preste atenção nisso, fica evidente o extenso trabalho de pesquisa que o escritor deve ter feito. Claro, ele não poderia ficar falando de fatos reais sem ter certeza. Para mim, então, de novo, é uma das melhores, ou talvez a melhor obra do Rubem Fonseca, que não pode deixar de ser lido. Agosto foi transformado em uma minissérie da Rede Globo na década de 90, se não me falha a memória, que fez um enorme sucesso e que trouxe o José Maier no papel do comissário Matos e o Tony Tornado no papel do Fortunato. Esta minissérie ela está disponível, conferi, na plataforma de streaming da emissora. Então, você pode fazer as duas coisas. Você pode ler o livro, não deixe de ler o livro, mas também pode assistir a minissérie. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Deixa seu like, seu comentário e peça o livro que você deseja que eu analise. Às vezes eu tenho, lógico, uma lista, mas às vezes é uma boa lembrança, um pedido que me faz passar na frente e aí não demora tanto, então, para que eu analise aqui no canal. Até o próximo post.